Olá, esse é o Pedra Angular e nós estamos na série Assim Diz o Senhor. E nessa semana vamos falar a respeito do profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu e os seus oráculos foram proferidos aproximadamente no ano 520, ou seja, o profeta Zacarias é mais um dos profetas pós-exílicos, aqueles que escreveram a sua mensagem após o retorno do exílio. O Reino do Sul havia sido levado cativo na Babilônia, permaneceu lá por 70 anos e retornou para Judá. E nesse contexto, o profeta Zacarias então profere a sua mensagem especificamente para o Reino do Sul, para Judá, especificamente para Jerusalém. E assim está constituída a mensagem do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias contém 14 capítulos. E dentro desse contexto, os 7 primeiros capítulos vão abordar 8 visões recebidas da parte de Deus. Então, nos primeiros 7 capítulos, o profeta Zacarias vai proferir em forma de mensagem essas visões que ele havia recebido. E a partir do capítulo 7 em diante, até o capítulo 14, seguem uma série de recomendações da parte de Deus, chamando o povo ao arrependimento, ao abandono da idolatria, chamando o povo ao jejum, chamando o povo para que se preocupe com o seu semelhante, para que se preocupe com o povo daquela nação. E dentro desse contexto de recomendações da parte de Deus, eu quero destacar no capítulo 8, 3 versículos que falam a respeito daquilo que Deus esperava daquela nação. Veja o que diz a palavra de Deus. Zacarias capítulo 8, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. Nesses 2 versículos nós podemos perceber aquilo que agradaria o coração de Deus e aquilo que Deus esperava do seu povo. E nos versículos 18 e 19, do mesmo capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer: A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Meu irmão, minha irmã, essas palavras selam o desejo que havia no coração de Deus. Se por um lado Deus se desagradava com a idolatria, por outro lado Deus também se aborrecia e se entristecia com a injustiça social, com a violência e com a falta de paz para aquela nação. Nos concentrando nesse momento nas 8 visões que o profeta Zacarias teve e que ele retratou na forma desses escritos, nós precisamos nos lembrar que essa carta, escrita pelo profeta Zacarias, é um escrito pós-exílico. Ele era contemporâneo de Ageu. Portanto, a preocupação desses escritos também leva em conta a reestruturação do templo, a reconstrução do lugar sagrado, o lugar onde Deus haveria de se manifestar. Por isso, diante dessa explanação, nós podemos entender que todas essas 8 visões vão se referir de alguma forma a esse templo. E nós podemos perceber, ao longo desses 7 primeiros capítulos, todas essas palavras convergindo para essa verdade de que Deus precisava ou Deus necessitava que naquele momento o culto fosse restabelecido. E para que isso acontecesse, era necessário a reestruturação do templo. E dentro desse contexto de reestruturação, de reconstrução do templo, eu quero ler 2 versículos que podem retratar as verdades daquilo que estava acontecendo naquele momento. Zacarias, no capítulo 4,
no versículo 6 e também no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: Ele prosseguiu e me disse: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 6 do capítulo 4 vai falar a respeito da força, de onde viria a força para a reconstrução daquele templo, e ela viria da parte do Senhor. No mesmo capítulo 4, no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, Deus deixa claro que apesar do humilde começo, apesar da reconstrução praticamente do zero, Deus se alegraria e o povo se alegraria naquilo que seria feito naquele lugar. E por fim, mais uma vez, Deus vai ratificar aquilo que ele vem falando através do profeta Zacarias. No capítulo 8, nos versículos 6 e 7, a palavra de Deus vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aqui, mais uma vez, nós percebemos a forte mão de Deus estendida para levantar aquele povo. Deus se preocupando com aquele povo e oferecendo a sua mão para levantá-los e para colocá-los num lugar de paz e de segurança. E eu te convido a fazer uma leitura apurada desses 14 capítulos, porque a parte dessas 8 visões e a parte de todas essas recomendações que Deus faz à nação de Israel, existem aqui contidas no livro do profeta Zacarias, inúmeras profecias apontando tanto para a vinda de Cristo como para os últimos dias. Preste bem atenção ao longo da leitura nas palavras "Assim diz o Senhor", "naquele dia", "no dia do Senhor". Essas são palavras que apontam, na maioria das vezes, para um futuro profético. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. E na semana que vem, nós encerraremos a série "Assim diz o Senhor", falando a respeito do profeta Malaquias. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.